Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Coletivo Ágora, nossa praça de diálogos multiculturais e transdisciplinares. Eu sou Luiz Marini e este é o nosso sexto e último vídeo da série sobre fake news Conhecer e Enfrentar. Neste vídeo, nós vamos apresentar para você algumas sugestões de como enfrentar o problema das fake news. Se você gostar e achar relevante este conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Na próxima tela vocês verão os itens sobre os quais nós falaremos aqui antes de chegar nas sugestões propriamente ditas. A gente vai falar um pouquinho do governo federal porque entendemos que a questão das fake news é um problema da sociedade como um todo e é assim que ela deve ser tratada. Se é da sociedade como um todo, cada segmento da sociedade tem um papel importante a desempenhar nessa cruzada contra as fake news, que é disso que nós precisamos. O problema é muito grande, muito grave e precisa de uma ação conjunta, articulada. Portanto, um pouco do governo federal, sobre os meios de comunicação à imprensa profissional, sobre o papel dos empresários, das redes sociais e plataformas digitais, da sociedade civil organizada e também, claro, sobre mim e sobre você. O que nós podemos fazer para combater as fake news? No plano do governo federal, queríamos destacar aqui dois acontecimentos, digamos assim. Um foi a implantação, a aprovação do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff. Foi uma grande iniciativa e esse marco referencial passou a ser referência para outros países, uma ação, uma atitude bastante elogiada em outros países. Portanto, um passo adiante que nós demos no Brasil como país nesse mundo difícil, misterioso, ainda muito complexo e complicado da internet. Então, o Marco Civil é uma forma de regulamentar o funcionamento da internet em nosso país, garantindo a liberdade de expressão dos indivíduos, das pessoas que produzem materiais para a internet. O outro foi a instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, pelo STF, o Superior Tribunal Federal, para avaliar, analisar e investigar um conjunto de informações fraudulentas que estavam circulando na ocasião. Segundo o relatório das fake news, o governo federal publicou 653 mil anúncios em 47 canais de informações falsas. Isso resultou, pessoal, em mais de 2 milhões de informações fraudulentas sobre assuntos diferentes: sexo, jogos de azar ilegais, ofertas de investimentos ilegais e promoção pessoal de autoridades. É para isso que a gente paga os impostos, para que o próprio governo dissemine fake news. Isso é muito grave. Então, é preciso que a gente fique atento a isso. E aí não é posicionamento, é fato, pessoal. Trabalhamos com fatos, com a realidade. É disso que nós estamos falando. Aqui o que cabe à imprensa, o que já tem sido feito pela imprensa profissional, pelos grandes meios de comunicação e jornalistas como um todo, como profissionais da informação. O grande acontecimento, que eu acho a grande iniciativa, foi a criação das agências de checagem. E o que são as agências de checagem? Como o próprio nome diz, ela vai checar as informações, se elas são verdadeiras ou se são fake news. É isso que elas se propõem a fazer. E fazem, tem toda uma estrutura montada para que as agências funcionem e deem conta. Aqui do lado direito você vê alguns exemplos de agências que existem no Brasil e fora do Brasil. A gente vai falar sobre duas delas daqui a pouco. E aí combater as fake news é o principal objetivo, a disseminação das fake news e com isso aprimorar a democracia, tornando políticos, empresários e personalidades públicas mais responsáveis pelas declarações que fazem nos meios de comunicação como um todo e, em particular, na internet, no Twitter, no WhatsApp e assim por diante. Aqui nós vamos falar da Fact Check primeiro, que é uma agência dos Estados Unidos. E por que falar dessa agência, já que ela é dos Estados Unidos? Porque ela foi a primeira. Foi fundada em 2003, foi ela que deu origem às outras agências que existem ao redor do mundo, pelo menos do que a gente tem notícia. Ela se presta a analisar, investigar, verificar declarações de políticos americanos. É uma agência sem fins lucrativos
e a partidária, não tem vinculação partidária. Faz parte de um projeto maior da Universidade da Pensilvânia. E o outro exemplo que nós gostaríamos de destacar aqui no Brasil, a primeira agência a ser fundada foi a agência Lupa. Vocês podem ler aqui na descrição do vídeo mais informações sobre outras agências. A gente aqui vai falar só agora do Grupo Comprova. Primeiro porque ela está sendo liderada, né, um grupo liderado por uma organização da sociedade civil, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, e também reúne 33 veículos de comunicação, pessoal. Veja como uma coisa é séria. 33 veículos de comunicação. Tem representantes em todos os estados do Brasil, o que facilita muito a verificação da veracidade das informações. Se algo acontece lá no estado do Amazonas, é bom que os profissionais de lá, eles próprios, façam a checagem para verificar a veracidade ou não das informações que estão circulando, principalmente nas redes sociais digitais. Então congrega aí 33 veículos, aqui tem alguns exemplos deles para vocês verificarem. Verificação checada por pelo menos 4 redações, pessoal. Então veja que é um trabalho muito bem feito, com profissionais, com profissionalismo e com estrutura para fazê-lo. Não é qualquer um que faz e não se faz de qualquer jeito. Por isso merece a nossa credibilidade. Então, quando você tiver dúvida, você pode recorrer às agências de checagem para ver se a informação que você recebeu é verdadeira ou é falsa. Não são todas, mas muitas delas. Se tem grande repercussão nas redes sociais digitais, esses grupos fazem a checagem e lá você pode recorrer. E aqui tem um telefone de um WhatsApp para o cidadão, se quiser, pode tirar dúvidas ligando para a própria agência, entrando em contato pelo WhatsApp na própria agência, no grupo Comprova. Ela é uma agência que é mantida por parceiros e jornalistas comprometidos com a investigação e checagem. Afinal, a ABRAGE é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então é disso que se trata. Então aqui, mais um recurso que a sociedade hoje dispõe para checar se a informação é verdadeira ou se é fake news. E a outra iniciativa também da sociedade civil foi a chegada ao Brasil da versão brasileira do Sleep Giants, já que ele existe nos Estados Unidos. Em 2020, o que é que faz o Sleep Giants? Publica no Twitter e Instagram alertas para as empresas sobre anúncios em sites que propagam fake news e discurso de ódio. Então é isso que faz o Sleep Giants. Ele não derruba nenhum canal da internet. Ele informa, denuncia para as empresas. Olha, vocês estão anunciando, fazendo propaganda em sites que disseminam fake news. Vocês vão continuar fazendo isso? E a empresa resolve se vai continuar ou se não. Então, e aí, veja, com essa ação do Sleep Giants, uma informação importante, 3 sites de notícias e 2 canais foram derrubados. Isso causou um prejuízo para esses canais e esses sites de 1,5 milhão em anúncios. Então veja como eles ficam desesperados com a atuação do Sleep Giants. Até onde a gente conseguiu fazer o levantamento, o Sleep Giants tinha 630 mil seguidores no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, outra grande ação da sociedade civil no combate às fake news, uma ação efetiva. E aqui o que cabe aos empresários, ou o que esperar dos empresários? Primeiro, uma atuação responsável e ética com base nos fatos, não em invencionices, em mentiras, em fatos, na realidade. Então, uma ação, mas como é que o empresário pode fazer isso? Recorrendo, por exemplo, às informações do Sleep Giants. É uma ação que ele pode fazer. Aliás, 700 empresas já retiraram anúncios de sites duvidosos. Aquela quantia lá, 1,5 milhão de anúncios que não foram adquiridos, né, pelos propagadores, disseminadores de fake news, foram as 700 empresas, né, que deram aquele prejuízo lá, retiraram os anúncios, e eles não ganharam dinheiro fazendo, por conta dessa ação que foi informada, né, pelos Sleep Giants para as empresas. Outro recurso que as empresas podem lançar mão são as agências de checagem, como nós já anunciamos anteriormente. E aí pedimos, aqui uma sugestão nossa, né, seria uma declaração pública, os empresários fazerem uma declaração pública de que não financiam sites e canais que disseminam fake news,
como uma espécie de selo de advertência, assim como acontece na carteira de cigarro. Você compra lá o maço de cigarro e lá tem escrito: fumar prejudica a saúde, fumar pode causar impotência sexual, algo do tipo. Nos produtos e nos serviços, eles anunciarem e tendo a informação de que o site financia, de que o site dissemina fake news, tira o financiamento desses sites, não anuncia nesses sites. É um comprometimento que os empresários podem muito bem fazer. As redes sociais e plataformas digitais. Esperamos que elas aperfeiçoem os seus algoritmos. A outra ação, não disponibilizar ferramentas que geram rendas para sites que disseminam fake news, como já falamos no vídeo anterior. E aí uma maior transparência sobre a utilização dos nossos dados. São os nossos dados que eles transformam em perfis e vendem esses perfis para as empresas. Então, como a gente viu também, né, no vídeo anterior, há pouca clareza, né, uma coisa muito nebulosa, não há uma transparência. Para quem assistiu também ao documentário Dilema das Redes, viu que as coisas não são transparentes nas redes sociais digitais em relação ao seu funcionamento, à sua forma de organização. Então precisa ter mais transparência para que nós possamos confiar nessas redes sociais digitais. A outra questão é que elas atuem, né? Uma questão mais geral, né? De uma recomendação mais geral, que atua em benefício do interesse público e não apenas interesses particulares, como vem acontecendo, né, na maioria dos casos, e interesse pelo dinheiro. E aqui começando já, né, a apontar possibilidades de atuação nossa como cidadãos e cidadãs comuns, o que é que nós podemos fazer? A primeira coisa, pessoal, é escolher o lado da realidade dos fatos. É dizer se você quer continuar sendo enganado e manipulado ou quer assumir o controle sobre as informações que você recebe. A primeira escolha é essa. Se você não fizer essa escolha, as outras estão comprometidas, porque tudo depende disso. De que lado você está, da verdade ou da mentira, das notícias ou das fake news. É disso que se trata. Aqui a gente traz um trecho do filme Matrix, mais uma vez, já falamos sobre ele lá no primeiro vídeo do filme Matrix, nesta cena emblemática, onde Morfeu oferece para Neo duas possibilidades, a pílula azul ou a pílula vermelha. E aqui é um trecho que a gente transcreveu da fala de Morfeu, que ele diz: se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar na sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica num país das maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Isso é a fala de Morfeu. Veja, quando ele fala aqui, né, do País das Maravilhas, ele está fazendo referência ao livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. E lá tem a toca do coelho, onde Alice resolve entrar e vai descobrir o mundo. É isso que acontece lá, por isso que ele faz essa alusão. Você vai entrar na toca do coelho e vai descobrir o mundo. É a verdade que eu estou lhe oferecendo. Veja, pessoal, se isso não é uma recuperação, uma retomada do versículo da Bíblia de João, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também utilizamos esse versículo lá no primeiro vídeo. Então, é disso que se trata, é uma recuperação, uma retomada. Então, por isso que a gente falava, a primeira atitude é saber de que lado você está. Se é do lado da verdade ou do lado da mentira, da invenção. Essa é a primeira questão que nós, como cidadãs e cidadãos comuns, podemos fazer, podemos lançar mão. E é assim, a gente apresenta agora para vocês 15 possibilidades de enfrentamento das fake news. Sabemos, temos a clareza que o problema é muito mais complexo e muito maior, né, do que só essas 15 sugestões, mas elas ajudam a gente a enfrentar dentro das nossas possibilidades. Mas são 15, fazer 15 coisas para checar uma informação, não. Você vai fazer aquilo que você acha que é necessário fazer e que você pode fazer. Pode ser uma ação dessa, 2, 3, quantas você achar que é necessário para aquele momento, para aquele tipo de informação. Mas você, todas elas, ou quase todas, cada um de nós tem condição de realizar. A primeira é, leia a mensagem completa, não apenas o título. 2, procure identificar o autor ou a autora da informação. Veja se você conhece o site e a fonte da informação que recebeu. Observe a data da informação. Analise se existe mais opinião do que
informação na mensagem. Tome cuidado com linguagem espalhafatosa, sensacionalista. Verifique se a mesma informação foi dada também no rádio ou na televisão. Se você não quiser ou tiver um pacote de dados pequeno e não queira gastar seu pacote de dados para fazer a checagem, você pode fazer a checagem da informação pelo rádio ou pela televisão. Isso a gente pode fazer sem gastar o pacote de dados. Desconfie de frases do tipo: eles não querem que você saiba, a grande mídia não mostra. Desconfie desse tipo de frase, porque em geral é fake news. Verifique se existem os elementos de identificação na mensagem. Ora, pessoal, qualquer acontecimento tem um lugar, hora e autor. Então aqui, lugares definidos, tem isso na mensagem, o lugar onde aquilo aconteceu. Tem os responsáveis pela informação, a data e o site. É transparência que a gente precisa para confiar nesse povo que manda para a gente um monte de informação bombástica. Tem que ter transparência para que a gente confie ou não confie. Observe se a mensagem desperta revolta e ódio, que em geral a fake news faz isso. Desconfie se a informação incentiva muito você a compartilhar. Ela praticamente grita aos seus ouvidos, como nós já falamos, para você compartilhar. Então desconfie disso. Use o bom senso e ajude o grupo da família e dos amigos a usarem o bom senso, para não compartilhar logo de imediato, sem fazer alguns desses sintomas, sem fazer alguns desses procedimentos que nós estamos sugerindo e outros que vocês tenham conhecimento e que saibam que podem lançar mão. Analise se a mensagem ataca alguém ou alguma instituição. Em geral, ataca alguém ou instituição. Em geral, as fake news fazem isso. Querem acabar. Controle seus impulsos antes de tomar a decisão de compartilhar. Aí sim você decide com responsabilidade se deve compartilhar ou não a informação recebida. Então aí são as 15 sugestões, pessoal. Além disso, nós vamos aqui apresentar, além dos canais tradicionais de informação, os grandes veículos de comunicação que a gente já tem acesso e já conhece, que vocês já conhecem, a gente aqui apresenta 3 outros canais, 3 outras fontes de informação confiáveis. Jornalismo independente e de qualidade. Por que independente? Porque não tem vinculação partidária e nem vinculação com nenhum empresário. Não depende do dinheiro dos empresários para fazer o trabalho jornalístico com independência. E de qualidade, porque são jornalistas profissionais e atuam colaborativamente e em conjunto, atuam coletivamente. Por isso, independente e de qualidade. Você tem aí a Mídia Ninja, tem aí Jornalistas Livres e o Intercept Brasil. São 3 fontes bastante confiáveis, pessoas que vão para os locais cobrir os acontecimentos. E aqui, por fim, diante dessas sugestões, dessas possibilidades, para que você nunca mais diga, eu apenas repassei, como se estivesse, como Pôncio Pilatos, lavando as mãos. E ao lavar as mãos, você se suja, como diz aqui os versos da canção de Ivan Lins. O nome dessa canção é Daquilo Que Eu Sei. Ele diz: não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei e provei, usei todos os sentidos, só não lavei as mãos. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. É isso, pessoal. Ao lavar as mãos, como fez Pôncio Pilatos, a gente também pode estar lavando as mãos não na água, mas no sangue de muita gente e gente inocente morrendo por conta de informações fraudulentas, de fake news. É disso que se trata. Portanto, só repassei significa muito. Não é só repassei. Eu, inclusive, repassei. É outra história. E aqui, para finalizar, gostaríamos de trazer aqui a arte para finalizar o nosso, 2 manifestações artísticas. Um é o quadro do pintor espanhol Francisco Goya, que viveu no século de 1746 a 1828. Ele produziu esse quadro e deu o nome a esse quadro: O Sono da Razão Produz Monstros. Goya fazia alusão, referência às atrocidades da guerra na sua época. E aí Arnaldo Antunes fez uma música, inclusive inspirada neste quadro e na realidade na qual nós estamos inseridos no nosso país ultimamente. E os versos da canção de Arnaldo Antunes que nós escolhemos dizem assim: trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio dragão, o real resiste,
Ou seja, a gente hoje fala coisas que não existem quando elas existem. É o que diz aqui Goya: o sono da razão produz monstros. O monstro do trabalho escravo, o monstro do desmatamento, da homofobia, do extermínio. É disso que a gente está falando. E a nossa esperança é que o real resista, a realidade resista contra as mentiras, contra as fake news, para que nós juntos possamos enfrentar esta pandemia no campo da informação, que são as fake news. Queremos agradecê-la e agradecê-lo enormemente pela sua valiosíssima colaboração, companhia. E esperamos encontrar com você na nossa próxima publicação. Até lá e um grande abraço.